Estamos hoje no 12º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria. O tema do estudo hoje é o avanço do Evangelho na dificuldade. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz o texto bíblico: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Pode ocupar o seu assento, exaltando ao nome do Senhor. Havia preocupação dos filipenses em relação a Paulo e ao progresso da obra missionária em decorrência de ele estar preso. Vemos aqui um servo de Cristo com maturidade, jubiloso e direcionando o foco não para si, como que querendo dizer, olha o que eu estou passando, olha as adversidades que eu estou vivendo. Então ele não chama atenção para os seus sofrimentos e necessidade, mas para um propósito maior, o Evangelho da salvação. Este trecho demonstra a capacidade divina de frustrar os planos maléficos de homens maus e demônios, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento, adversidades em glória e sofrimento em vantagem, em grande benefício. O texto que ora nós lemos vai ser tripartido, e o primeiro ponto dele é a parte A do versículo 12: E quero, irmãos, que saibais. A conjunção e, que no grego é de, é a conjunção adversativa, que pode ser traduzido mas, porém, aqui nesse contexto ficaria até melhor agora. Aqui serve para introduzir um novo tópico, constatando com a preocupação dos filipenses sobre a situação do apóstolo e da obra de Deus. Então, havia ali uma preocupação deles por causa da prisão, o estado de Paulo e também o que seria do Evangelho, até porque ele era ali um grande apóstolo do Senhor, pregador nato do Evangelho. A palavra aí, quero, é a palavra grega boulomai, que significa ter um propósito, querer, com a implicação de planejamento refletido para atingir o objetivo. Então o que Paulo está fazendo, falando com os irmãos, querendo que eles saibam, é intencional, de fato. E também significa desejar, que é da vontade vinculada ao afeto, estar desejoso de. Então é um forte desejo e intencional do apóstolo em comunicar acima do seu estado a vantagem do Evangelho em meio às dificuldades. Então ele está ardendo, desejando profundamente e de forma intencional. Agora, ele coloca para os irmãos que o foco aqui é que o Evangelho está avançando, que a obra de Deus está crescendo, que as almas estão sendo então alcançadas. Eu entendo que quando estamos no centro da vontade de Deus, o sofrimento se torna glória e vantagem. Eu repito, quando estamos no centro da vontade de Deus, o sofrimento se torna glória e vantagem. Esta palavra, quero aqui, conforme eu já disse, boulomai, é vista em Isaías 53, 10. Foi uma vontade intencional de Deus moer a Cristo no Calvário. Quem moeu a Cristo no Calvário foi o próprio Deus. Escute isso que eu estou falando para vocês. Mas por quê? Porque Cristo tomou o nosso lugar de pecador. Então, agradou moê-lo. Meu Deus, isso é impactante, é forte essa palavra aqui. Então, houve um desejo intencional, um forte desejo intencional de Deus em fazer isso, em moer ali a Cristo no Calvário. Então, aí, mas por quê? Porque através desse sofrimento no Calvário, o texto aí diz, olha só que coisa tremenda: quando a sua alma, que é a sua vida, se puser por expiação, ou seja, ele morrer na cruz, derramar o seu sangue, para perdoar os pecados, verá a sua posteridade. Que posteridade? Os salvos, nós. Ele verá o resultado dessa obra que ele está fazendo.
Então, por causa do seu sacrifício, haverá o quê? Por causa do seu sofrimento, muitas pessoas vão ser salvas. E aí, olha só que prolongará os dias. Por quê? Porque ele vai ressuscitar. E aí, veja, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Em outras palavras, vamos lá. A cruz, o sofrimento, era plano de Deus para derrotar os inimigos. Colossenses 2, 14 e 15 diz que na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades e expôs eles à vergonha. Triunfou deles em si mesmo. E aquilo que era contrário a nós, Deus nos fez em nosso benefício, em nosso favor. Também o sofrimento da cruz de Cristo não só derrota os inimigos, mas traz salvação aos homens perdidos. No caso, nós que hoje aceitamos a fé em Cristo, e também traz glória para Deus. Filipenses 2, 8 e 11 diz o quê? Que através da morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua que confesse que só Ele é o Senhor, para glória. Então o sofrimento gera glória. Sofrimento, quando está no centro da vontade de Deus, gera glória. Que coisa tremenda, e gera resultados de salvação, ok? É por isso que Jesus orou para que a vontade, o querer deliberado, intencional de Deus se cumprisse. Mateus 26, 39, Jesus falou, ó, se possível afasta o cálice sem que eu beba, mas todavia, não seja o que eu quero, mas seja o que te agrada, seja o que tu queres. Que coisa fantástica! Então Jesus orou para que a vontade do Pai fosse feita. Então, através do seu sofrimento, Jesus veria os frutos, que é a salvação dos perdidos, e não seria em vão o seu sacrifício. Deus faria prosperar a obra que ele estava ali fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem olhasse para Cristo arrebentado no madeiro, crucificado, ia dizer, coitado. Coitado nada, coitado coisa nenhuma. Que coitado que aquilo era plano de Deus, aquilo era propósito de Deus. Às vezes algumas pessoas te vêem na prova, na luta, e ficam falando, coitadinho. Que coitado o quê? Você está no centro da vontade de Deus, o que acontece na sua vida é plano divino. Isso vai levar outras pessoas a Cristo e vai te levar uma glória tremenda na presença do Senhor. É esta mentalidade que Paulo está querendo transmitir ao coração dos irmãos. Eles estavam preocupados, como que dizer, coitadinho de Paulo. Que coitado o quê? Quem está no centro da vontade de Deus não tem que ter, coitadinho que ele está ali, para de graça, que coitadinho o quê? Ele está no centro da vontade de Deus. Isso é um nível, é um outro nível de vida cristã. Esses pessoalzinho aí, aguinha rasa, não entende essa linguagem do evangelho. Mas vamos lá. Aí olha só, é como se Paulo dissesse aos filipenses, há momentos em que Deus quer nos moer. Deus quer nos moer, meu amado. E não tem como escapar disso. Mas temos que entender o que? Faz parte do plano para a salvação dos perdidos e glória do Senhor. Tem momentos que você diz, pai, não quero passar por isso não. E o pai fala, vai passar. Essa é a minha vontade para você. É por isso que antes de Jesus partir o pão, o que ele fez com o pão? Deu graças. Primeiro ele abençoa, depois ele quebra. Meu Deus, senti a glória aqui. Camachere que estia. Sanoca lava sobre que me andarás. Aleluia. Oh Deus. Aí ele diz, voltando aí, versículo 12. Ele diz assim, e quero irmãos, e olha, a palavra irmãos, que é adelphos no grego, aparece 6 vezes aqui nessa epístola, e cada uma delas eu vou aplicar diferente, por isso que eu não vou trazer, não vou exaurir tudo de uma vez, que eu vou aos pouquinhos, senão ia estender numa mensagem só, ok? Então, primeiro, conforme disse irmãos, adelphos, que significa filhos do mesmo Pai Celestial, é isso que significa, basicamente. A nova vida é gerada pelo Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na salvação do homem, na regeneração do homem, na nova vida do homem. Gálatas 4, 6, esse texto aqui é formidável.
E porque sois filhos. Olha lá, Deus, o Pai, enviou aos nossos corações o Espírito, aqui santo, de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então veja, Deus Pai, olha que coisa linda. Então, aqui a colocação é essa, na regeneração, na nova vida que Deus dá para o homem. Como que funciona? O Pai amou e deu o Filho de tal maneira, porque tinha planejado na eternidade. O Filho encarnou e se deu ali voluntariamente na cruz do Calvário, executou a obra. E o Espírito Santo operou essa filiação em nosso coração. Por que que nós podemos clamar Abba, Pai? Podemos dizer, Tu és o meu Pai, e sentir isso. E saber de fato e verdade, não de forma genérica, como alguns têm, que Deus é meu Pai, mas Ele não tem relacionamento de um filho verdadeiro. Eu não estou falando disso, eu estou falando de coisa, de essência aqui, que a Bíblia está nos ensinando. Perceba isso. A doutrina da adoção de filhos, porque nós somos adotados, você sabe disso, ok? Nós somos adotados pelo Senhor, aleluia. E nós temos todos os privilégios e responsabilidades de um filho legítimo. Aleluia. Então a doutrina da adoção de filhos é uma das mais lindas e impactantes doutrinas da Bíblia. É uma das mais impactantes. O Espírito Santo, sobrenaturalmente, gera essa paternidade. Qual paternidade? E ao qual nós chamamos Abba, Pai, que traduzindo, paizinho, papai. É uma forma de chegar com ele carinhosa mesmo, é como se fosse uma criança mesmo, ok? Que estivesse na total dependência e chamasse de forma assim mesmo, meiga, papaizinho, ô papai. Agora veja, Abba Pai aqui transmite um sentido de profunda intimidade, um forte amor, dependência e um relacionamento com Deus, livre do medo e da ansiedade. Irmão, você já viu criança estar preocupada com o dia de amanhã? Responsabilidades como pagar conta, ver isso, ver aquilo. Você já viu criança tendo isso? Ficar sem dormir porque tem conta para pagar? Por que que não fica assim? Porque ela tem um pai. Então, essa criança tem uma total confiança em seu pai. E por ela confiar em seu pai, ela vive o quê? Tranquila. Porque ela sabe que o pai sabe o que está fazendo. Isso é forte. Então perceba que coisa linda. Isso aqui é tremendo. É o que Paulo está querendo dizer para os irmãos. Vocês não têm que ter medo. Vocês verdadeiramente têm que estar na dependência do Senhor. E não tem que estar preocupado com nada. Porque papai sabe o que está fazendo. Em outras palavras, o que está acontecendo comigo, como pregador do Evangelho, e também com vocês estão passando luta aí, o papai sabe. Então tem que ter a mentalidade o quê? Eu não vou ficar sozinho, desamparado. Agora veja que lindo, essa palavra pai é vista em Gênesis 22, 7. Quando Isaac estava sendo levado para o sacrifício. Mas o que ele falou? Meu pai, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, cadê o sacrifício? Olha o que o pai falou. Deus proverá. E Isaac se deixou, isso aqui é violento, gente. Isaac confiou a sua vida ao seu pai, a ponto de deixar o pai amarrá-lo no lugar do sacrifício e dizer: o meu pai sabe o que está fazendo, o meu pai me ama tanto que ele seria incapaz de fazer algum mal para mim. Arrupiou dos pés à cabeça agora. Você veja, ele está a ponto de Isaac, meu pai, eu sei que o Senhor me ama tanto, que o Senhor seria incapaz de fazer qualquer coisa que não seja boa para mim. Então eu confio a minha vida ao Senhor, pode me amarrar no altar. Aleluia. Eu me entrego a esse sacrifício para o Senhor.
Meu Deus do céu. Então ele sabia que o amor de seu pai por ele impediria de fazer qualquer coisa que não fosse boa, repito. E também essa palavra é vista em Marcos 14:36, quando Jesus mesmo, suando grandes gotas de sangue, se entregou totalmente à vontade do Pai. Ele falou: Abba, Pai, e orou ali ao papai. Jesus usou essa expressão, paizinho, papai. Veja, o próprio Jesus usou essa expressão maravilhosa. E o que Jesus agora está fazendo? Ele está dizendo: eu não tenho medo, papai. A situação era pavorosa, mas o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu confio na sua vontade. Eu confio no que o Senhor está fazendo na minha vida. Oh, glória a Deus. Tem coragem de entregar seus caminhos ao papai? Tem coragem de deixar papai cuidar da sua vida do jeito que ele quer? Tem coragem de viver os caminhos que papai traçou para você caminhar? Por vezes, o papai nos leva por caminhos que não entendemos, porque dói. Estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes, faz suar sangue, meu bem. Não dá para romantizar a vontade de Deus, que é totalmente contrária à nossa. Confronta com o nosso eu, confronta com o nosso conforto, confronta com tudo. Agora veja, mas Ele nos ama e estamos entre os seus braços de amor. A nova vida, o novo nascimento, faz com que o Espírito brada no nosso coração, brada no nosso interior, testifica com o nosso espírito: você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida de você. O que fazer quando o meu calo aperta? O que fazer quando o negócio estreita? Se joga nos braços do Pai e diga: eu confio a minha vida ao Senhor. Querer passar por isso, queria não, mas já que é a tua vontade, me deixa passar, mas só se for nos teus braços, Pai. Quem está sentindo o amor, o afeto, o cuidado do papai aqui, vou te dar 30 segundos para adorar a presença do Senhor. Tebacaxéria. Tem gente que está aqui nessa noite, não entende nada do que está acontecendo, dores profundas, sua alma está rasgada, seu coração está quebrado ao meio, mas o Pai sabe o que está fazendo. Aleluia. Então eu quero, irmãos, que o quê? Que vocês saibais, aqui é lindo, é gnosco no grego, que significa saber, conhecer, compreender. E também essa era uma expressão idiomática para falar de um relacionamento íntimo de marido e mulher, coisa profunda, né? Implica aqui um conhecimento experiencial e compreensível. Eu experimento e compreendo. Vida cristã não é teoria, é experiência, é experimentar da presença e entender a vontade. Aleluia. Paulo deseja que os irmãos compreendam profundamente que as situações adversas não frustraram os planos de Deus, não tiraram seu brilho espiritual e não impediram a obra de crescer. É isso que Paulo quer que eles entendam profundamente. Quero que vocês saibam, eu não perdi o meu brilho espiritual. É por isso que eu estou aqui dentro e estou jubiloso. Ele não é chamado a carta da alegria, que nós assim chamamos, por quê? Porque ele não perdeu o brilho espiritual. Ora essa. Oh meu Deus, Paulo está dizendo, tudo que está acontecendo comigo, foi Deus que traçou esse plano aí. Ninguém está fazendo nada na minha vida que Deus não tenha permitido acontecer. Paulo só está vivendo a vida de Cristo. Não foi o que Jesus falou? Até agora vocês não lançaram mão de mim, porque não era chegar o meu tempo. Mas agora eu estou aqui, eu me entrego. Pode fazer o que vocês quiserem.
chegou o tempo de vocês. Isso é viver a vida de Cristo. É viver Ele tremendo. Oh Deus. Então veja, e agora Paulo está dizendo, a obra não parou de crescer. Quero que vocês saibam disso, a obra de Deus continua crescendo do mesmo jeito. Então entenda isso, entenda essas três coisas. As lutas que você está vivendo, as dificuldades que você está passando, não pode tirar o teu brilho espiritual. Não pode frustrar os planos de Deus. E terceiro, não pode impedir de almas serem salvas, da obra de Deus crescer. Oh Deus. A palavra gnosco, que aqui em Filipenses foi traduzida por saber, é usada para falar que a vida eterna é conhecer a Deus. João é traduzido ali em João 17:3 por a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Conheça ali é a mesma coisa, gnosco. Então, vida eterna é se relacionar profundamente com Deus. Quem se relaciona com Deus, experimenta Deus, prova, no caso, da bondade de Deus, ou seja, ele vai desfrutar da vida eterna. Então perceba, ou seja, somente desfrutando de um profundo relacionamento com Jesus, poderemos entender o propósito e a espiritualidade diante das dificuldades. Eu vou repetir isso aqui. Somente desfrutando de um profundo relacionamento com Jesus, poderemos entender o propósito e a espiritualidade diante das dificuldades. Só com esse relacionamento profundo. Em meio às lutas, Deus não somente tira proveito para a obra avançar, como também nos conforma à imagem de Jesus. No momento em que nós estamos... Vamos lá, eu vou ler o texto. Romanos 8, 28 e 29, bem conhecido. Ó. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. 29, para quê? A partir daí, ó. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então veja, todas as coisas contribuem para sermos semelhantes, para sermos de acordo à imagem do Filho de Deus. Veja só o que a Bíblia está nos ensinando. A palavra conformes aí, no grego, é simorfós, que significa tem a mesma forma que outro. Deus tira proveito das situações contrárias e faz a obra prosperar e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus Cristo em caráter e vida. Porque tem coisa na nossa vida que está errada e precisa ser consertada. Aí Deus permite essas dificuldades para quê? Para a gente encaixar nele. Para a gente estar na forma dele. Para a gente estar como ele. Entende? Oh meu Deus do céu. Enquanto nós não estivermos nesse molde, aí a gente vai passando esses processos. As dificuldades vêm e Deus fala, ó, eu vou tirar proveito das tuas dificuldades. Que Deus é esse que nem a dificuldade ele perde? Até da dificuldade Deus tira proveito. É por isso que ele transforma a maldição em bênção. Saiba de uma coisa, o que você está passando, para você pode ser doloroso, mas Deus está tirando proveito. Deus está tirando proveito, ok? Alguma obra Deus está fazendo em seu interior, em meu interior. Deus está acrescentando algo que está faltando. Deus está tirando algo que está sobrando. E aí a gente vai amadurecendo e se tornando cada vez mais igual a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Parte B do versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, oh meu Deus, ou seja, o que aconteceu? Todas as lutas que ele estava passando, por estar preso, perseguido, todas as lutas que estavam acontecendo, no caso aqui especificamente, ele está falando aqui, Atos capítulo 21, do versículo 17 até o final do capítulo 28 de Atos. Tudo que ele passou, é isso que ele está dizendo, naufrágio e tantas outras coisas, prisão. E aí ele está dizendo que todas essas coisas que me aconteceram, ele está dizendo, não foi para o meu mal, em nenhum momento. Então veja, a palavra aí aconteceram é erhomai no grego, que significa vir, chegar, acontecer. Com a implicação de que o acontecimento se dirige ou está voltado a alguém, ou seja, é algo específico de Deus na vida da pessoa. O início da obra em Filipos é um grande exemplo de que as coisas difíceis que Paulo enfrentou contribuíram para o bem da obra.
Veja só, Atos 16, do 22 ao 40, eu vou só citando para vocês, tá? Por exemplo, depois que Deus usou ele para ganhar Lídia e libertar a menina possessa, o que os homens fizeram com ele? Eu vou falar só dele, embora tivesse Silas, tá? Mas eu só vou falar direcionado a Paulo. O que aconteceu com ele? Sofreu açoites, tomou umas varadas terríveis, o corpo ficou todo cheio de vergão. Ele foi preso, e detalhe, injustamente. Ficou encarcerado no pior lugar do cárcere ainda, o cárcere interior. Mas tudo isso serviu para quê? Para que serviu isso que aconteceu com ele? Essa injustiça, esse sofrimento? Serviu primeiro para revelar o seu coração e vida cristã autêntica. Porque na luta ele não murmurou. Na luta ele não questionou a Deus. Na luta o que ele fez? Orou e cantou. Então aquele sofrimento, aquela injustiça serviu para quê? Para revelar a vida cristã autêntica que ele levava. Para revelar como estava o estado do seu coração em relação a Deus. Quando um calo aperta, o que você faz? Deus não me ouve, Deus me abandonou. Ai, entende? Só está revelando como está o seu interior. Então, primeiro, as coisas que nos acontecem servem para revelar o que está dentro e para autenticar se temos ou não temos uma vida cristã genuína. Então ele demonstrou aqui que, na prática, que as coisas que aconteceram com ele só serviu para revelar. Ele era um verdadeiro adorador. Aleluia. Segundo, para que serviu? Para ele viver uma experiência sobrenatural. Aleluia. Porque o texto diz no verso 26 que quando eles oravam e cantavam, um terremoto veio, abalou os alicerces e moveu ali. A palavra moveu, ali é saléu, que significa mover ou mexer o que não pode ser mexido. O que é isso? É o sobrenatural. O que ele não podia fazer, o que os homens não podiam fazer, Deus fez. No meio de toda essa circunstância, você vai ver você vai experimentar. Quem crê nisso? Você vai experimentar o sobrenatural. Você vai ver Deus fazer o que você não podia fazer. Você vai ver Deus agir como você não podia agir. Você vai ver Deus operar. Deus está te levando para o sobrenatural, você nem percebeu ainda. Aleluia. Está vendo porque às vezes Deus nos amassa? Vamos lá. Para que mais que serviu? Serviu para evangelizar os presos. Verso 25, a parte B, o texto diz que enquanto eles oravam e cantavam, os presos escutavam. Estava evangelizando. Evangelizando os presos. Outra coisa, para que mais serviu aquela dificuldade, as coisas que aconteceram com ele? Para ele ganhar almas. O carcereiro quis se matar, ele falou, faça isso não, filho, você perde a tua salvação agora. Aí no verso 32, 33 diz que o carcereiro ouviu a palavra, se converteu e os da sua casa também. Todos foram batizados nas águas. Olha quantas coisas Deus tirou daquela luta, daquele sofrimento que ele passou. Veja que o teu Deus não brinca em serviço. Teu Deus não perde tempo, Ele está trabalhando a todo momento. Se lança nos braços do papai. Deixa o papai ser o papai. Deixa ele cuidar dos teus negócios. Aleluia. Só vai fazer a vontade dele aí, meu bem. Que mais? Vamos lá. E por último, serviu para consolidar a igreja em Filipos, porque no verso 40 diz, os confortar. O que é confortar? Encorajar e fortalecer. Então as coisas difíceis que Deus permite acontecer, resultarão em um bem maior e melhor. Vou repetir. As coisas difíceis que Deus permite acontecer, resultarão em um bem maior e melhor. Aleluia. Aleluia. Então murmura não, reclama não. Vai olhando para uma perspectiva da vida eterna. Vai olhando. Se você olhar a situação só pelo lado humano, você vai murmurar. Você vai questionar. Deus é todo poderoso. Por que está me permitindo viver isso, passar por isso? Porque aí você vai ficar só assim. Agora, se você desfrutar da vida eterna, comunhão profunda, você vai entender as coisas. Às vezes na hora não, Jesus falou, agora que eu faço, entende não, mas daqui a pouquinho tu vai ver só. A hora que você vê o resultado da obra, você vai dar muito glória a Deus.
Você vai dizer, valeu tudo a pena. Tem alguém sentindo a graça do papai aqui? Choremendere bacia candasai, chadacaço de remência. Partir cedo, versículo, vamos lá. Vou ler todo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que fantástico, minha gente. Vamos lá. A preocupação dos filipenses com Paulo e a obra foi dissolvida por esta palavra. As dificuldades contribuíram para um propósito maior. Qual é o propósito maior? A salvação das almas. A salvação dos perdidos é maior do que o nosso bem-estar pessoal. Eu vou repetir. A salvação dos perdidos é maior do que o nosso bem-estar pessoal. Por quê? A paixão pelas almas nos faz romper o egoísmo. Porque para você ganhar alma, você tem que sair da zona de conforto. Para você ganhar alma, você tem que pagar o preço por ela. Você tem que ir para o jejum, você tem que ir para a oração, você tem que ir para a busca incessante da presença de Deus, e por aí vai. E isso é coisa tremenda. Quando você que tem essa experiência de guerrear por uma pessoa, meu amado, isso é um trabalho tremendo. Isso exige de nós emocionalmente, exige de nós mentalmente, você não sabe o quanto, meu Deus, exige de nós fisicamente. Já teve dia, minha esposa é testemunha que eu estou falando, não está na mensagem, mas Santo, teve dia de eu sair de uma ministração, de uma pregação na noite, e sair e ficar doente no outro dia, do efeito do trabalho. Foi uma cruzada que nós fizemos aí, fiquei doente do peso do negócio. Fiquei doente, fiquei mal mesmo, ruim, de cama. Falei, meu Deus, é um trabalho tremendo. Agora veja, se a pessoa não quer pagar preço, não quer ficar na zona de conforto, por quê? Só está pensando nela mesmo. Mas Paulinho está dizendo, a minha paixão é essa. Essa é a minha paixão. Cristo e as almas para Cristo. Desanima não, viu, de ser crente. Vamos lá, contribuir para o maior proveito, porque eles, conforme eu disse, eles estão lá. E agora, o que está acontecendo com Paulo? O que vai ser da obra missionária? Ele tranquilizou, dissolveu aquela preocupação dele, dizendo, contribuiu para coisa melhor, meu filho. Ele está dizendo, isso está sendo ruim, mas Paulo está mostrando para eles, não está sendo nada ruim, porque com Deus não tem nada ruim. No centro da vontade de Deus não tem nada ruim. Aleluia. Será que isso entra na nossa mente hoje? Espero que sim. A palavra proveito é prokopê, que significa progresso, avanço. É avanço a despeito de obstruções e perigos que bloqueiam o caminho. Aqui alguns dizem que é um termo militar, onde os engenheiros, no avanço de um exército, iam adiante a fim de remover os obstáculos e abrir as estradas para o resto da tropa. Naqueles tempos ali dos soldados do exército romano, oh meu Deus do céu, que coisa tremenda. Então antes de eles pegarem o caminho para ir para as guerras, o engenheiro ia lá, ia tirando todo o impedimento, ia tirando todo o obstáculo, ia tirando toda a barreira. Aí depois a tropa só vinha e passava livremente. Sabe o que ele está? É também, muito boa percepção. Veja só, de modo geral, Cristo veio na frente, abrindo caminho, mas hoje, em cada bairro, empresa, escola, em cada cidade, sempre há um servo de Deus que é o pioneiro e que, conforme a gente usa aquela expressão, arranca-toco. Ele arranca o toco para quê? Para a obra avançar. Sempre tem um pioneiro, aquele que começa. Então Paulo está dizendo, eu sou o pioneiro aqui. Eu vim abrindo caminho, vim removendo aí os obstáculos no poder de Deus. Eu vim passando por cima de tudo. Ou seja, todas as dificuldades, os problemas, fui só abrindo caminho. Agora para quê? Vocês vão dar continuidade na obra. Que coisa linda.
Jesus abriu o caminho em Samaria para a tropa passar. João 4, Jesus abriu o caminho lá, não foi? Não ganhou a samaritana, e através da samaritana a cidade veio a Cristo? Oh, meu Deus! E em meio às lutas, o Senhor fez contribuir para o reino avançar. E onde nós vemos isso? Veja, Jesus abriu o caminho. E Filipe agora? Atos capítulo 8, versículo 1, veja só que coisa linda. A parte B aí do versículo. Ó. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. O Saulo consentiu na morte de Estevão, e através ali daquela morte de Estevão, eles começaram a perseguir os crentes para matar os crentes. Aí o que aconteceu? Versículo 4, olha só. Mas os que andavam dispersos, saíram por todas as partes e cantos, fugido ali de Jerusalém. O que eles fizeram? Iam por toda parte anunciando a palavra. Então quem olhasse a morte de Estevão, e olhasse os irmãos saindo, cada um para um canto, ia dizer, ixi, estão perecendo. Isso aí não foi, olha lá, ó, o inimigo está ganhando espaço. Foi nada. Deus pegou aquela situação difícil, Deus pegou aquela grande ali perseguição, e o que Deus fez com isso, meu amado? Deus transformou em o quê? Primeiro, aqui, ó, Deus transformou, agora porque Filipe desceu em Samaria, e eu vou citando aí os versos aí, o versículo de número 7, o Filipe desce em Samaria, e o que Filipe faz? O Filipe, ele prega agora a palavra, primeiro, ele prega a palavra ali, ele anuncia Cristo, ele exalta Cristo. Depois, versículo 7, ó, ele expulsa os demônios, saíam de muitos, que mais? Curava muitos paralíticos e coxos. Aí no versículo de número 8, havia grande alegria. Que alegria que é essa na cidade? A alegria da salvação, fruto do Espírito na vida daquele povo. E o que mais? Olha lá. E aí, quando ele pregava o reino de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, ó, e se batizavam nas águas, tanto homens como mulheres. Olha quantas coisas Deus tirou proveito. E o que mais que aconteceu? Agora, o Filipe veio, né, abriu o caminho ali também, e aí veio só Pedro e João. A obra já estava feita, várias pessoas ali. Aí veio o Pedro e o João, colocaram as mãos sobre os irmãos, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então veja, primeiro veio o Filipe, arrancou toco, a obra estava preparadinha. Aí chegou Pedro e João só ministrando bênção no povo. Entendeu como que funciona o negócio? Mas Filipe foi ali arrancar toco, expulsar demônio, curar enfermo. Veja, aquela perseguição, aquela luta, resultou no quê? Cristo foi exaltado. Pessoas foram libertas. Vidas foram curadas tremendamente. Almas foram salvas. Aleluia! Muitos desceram as águas do batismo. Isso vai acontecer dentro da tua casa. E muitos outros foram batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Está vendo? Muitas vezes você está lá, sofrendo, apanhando, mas Deus está fazendo tudo isso. Você está sendo um canal para resultar na salvação de alguém, na exaltação de Cristo. Isso é tremendo, irmão. Vamos lá, encerrando. Maior proveito do Evangelho. Evangelho aqui é o Angelion, que significa boa nova. É mensagem de vitória, ou pode ser dito também mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Escute, repito. O foco principal de Paulo era Cristo e a salvação das almas. Seus sofrimentos não eram em vão, tinha propósito. Vou repetir. O foco principal de Paulo era Cristo e a salvação das almas. Qual é o nosso foco? No que nós estamos focados? Onde está a nossa visão? Entende? O evangelho que é apresentado em muitos lugares ensina as pessoas simplesmente ter uma vida aqui na terra, construir um reino aqui na terra. Mas Deus nos ensina a se utilizar de tudo que Ele nos tem dado para promover o seu nome, o seu reino. Há impedimento de você ter algo de Deus, coisas materiais de Deus? Nunca foi impedimento. Mas faça, vou dar um exemplo aqui, faça da sua empresa uma embaixada do reino. Faça do teu negócio uma agência missionária. É isso que Deus requer de nós. Só para você ter uma ideia, esses dias atrás,
Existem lugares, escute, existem lugares que não há como você entrar. Não há como você entrar com o evangelho, porque as pessoas rejeitam e tudo. E aí como que Deus faz? Deus coloca os seus agentes lá dentro. E aí você está lá, entende porque Deus te colocou dentro daquela escola, dentro daquela empresa? Você é um agente de Deus lá. E assim como existem lugares que não daria acesso se não fosse por meio disso. Por exemplo, Paulo teria acesso, nós vamos ver posteriormente, Paulo teria acesso à guarda romana se ele não estivesse lá dentro? Ele nunca conseguiria chegar diante daqueles homens. Você entende que Deus é Deus de estratégia? Oh, meu Deus do céu! Você tem que entender. Ontem estava aconselhando uns queridos irmãos e estava evangelizando uma pessoa lá do trabalho e a mulher diz assim para ela: eu procuro saber, eu quero entender, eu não sei por que eu nasci, eu quero entender, eu não sei por que eu estou aqui na vida, eu não sei por que eu nasci, eu sei por que essa pessoa nasceu. E ela quer que alguém explique para ela, eu vou lá explicar para ela isso aí. Como que funciona, para que ela está aqui na terra. Aleluia! Então as pessoas estão em crise de existência. Elas acham que elas nasceram para o aqui e o agora. Mas Deus levantou você. Deus levantou esta igreja. Deus nos levantou para que essas pessoas tenham um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Então saiba, os seus sofrimentos não são em vão. Os sofrimentos que você passa estando no centro da vontade de Deus, fazendo o querer de Deus, tem propósitos, e propósitos eternos. Vamos lá, vou ler aqui 2 Timóteo 2, 9 e 10. Olha que coisa mais linda. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo que sofro trabalhos e até prisões. Como malfeitor ele era? Claro que não, só fazia o bem para as pessoas, mas era tratado como um delinquente, como alguém que era perigoso. Mas olha o que ele diz: mas a palavra de Deus não está presa. Ele está dizendo, sofro, mas a palavra não está limitada. Sofro, mas ninguém pode parar a palavra. Sofro, mas a palavra é viva e eficaz. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a tua dificuldade te limita, só que a palavra não está limitada. A palavra que sai da tua boca alcança. A palavra que sai da... Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Versículo 10. Portanto, tudo sofro, mas sofro por uma causa. Sofro por quê? Por amor. Primeiro, esse amor aqui, é claro, pelo amor de Deus. Estou sofrendo porque amo a Deus. Sofro por amor acima de tudo de Deus e dos escolhidos. Que escolhidos? O Deus escolheu para salvar. A humanidade foi escolhida para ser salva, ok? Para que também eles, aqui é melhor traduzir, obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então ele está dizendo, por que eu sofro? Eu não sofro em vão. Eu não sofro sem causa. Eu não passo dificuldade por acaso. Há um objetivo, há um propósito, há uma causa. Sofrer porque pequei, aí não vai dar em nada. Sofrer porque fiz o que eu não deveria ter feito, aí o problema é meu, ok? Agora sofrer pela causa de Cristo, por estar fazendo a vontade de Cristo, aí é outra história, meu bem. Aí não é um sofrimento em vão, é um sofrimento que nos gera uma recompensa eterna. Agora eu digo, então vamos lá, encerrando. Eu sofro, mas a palavra é viva, poderosa e imparável. Sofro por amor e com propósito. E qual é o propósito? Exaltação de Deus, salvação das almas. Entenda isso. Nós somos chamados para sofrerem pelo nome do Senhor e pela salvação dos perdidos. Gerar em um parto espiritual muitas vezes causa dores. Por isso que Paulo falou aos Colossenses, eu sinto dores de parto. Gerar uma alma em Cristo muitas vezes é doloroso.
Dói. Fazer a obra de Deus, viver uma vida cristã autêntica, dói. Se você quer ter uma vida cristã autêntica, dói, meu bem. Dói. E dói para valer. Só que dói, mas tem um Deus que está do teu lado para te ajudar, para te consolar, para te dar graça. Ah, então não quer esse evangelho. Sofra, vai sofrer do mesmo jeito, mas vai sofrer sem ter um consolador, sem ter a graça, e vai sofrer sem causa. No mundo tereis aflições. Não existe, enquanto estivermos nesse corpo, não existe vida sem aflição, meu bem. Desculpa te frustrar, tá? Falar uma palavra dessa para uma geração tão anêmica espiritual, estou falando de modo geral, tá? É quase uma ofensa, mas essa é a realidade. Agora, porque você acha que vai ser todos os dias que nós vamos estar, como eu digo aí, cuspindo fogo e arrotando brasa? Não. Tem dia que a gente, papai fala, passa na moinha. Aí você, tá doendo. Acho que eu não vou aguentar. Aí papai, aguenta que eu tô com você. Acho que eu não vou suportar. Suporta, tem graça para você aí. Aí cada vez mais um vaso maduro. Aleluia. Um vaso com uma fé robusta. Aí ele para de ser aquele crente cristal, vaso de cristal. Triscou, quebrou. Já está com a casca dura. Uma vez eu vi uma cena em que um rapaz, de tanto que ele trabalha, escute, é forte isso aqui, de tanto ele trabalhar, a mão ficou, sabe, calejada, cheia de calos. Pegou um escorpiãozinho assim e falou, tá vendo, esse escorpião não consegue me picar. E não vai fazer isso, tá? Estou dando um exemplo. Ele falou, veja só o que acontece. E aí o escorpião tentava ferroar ele, mas o ferrão não entrava. E por que o ferrão do escorpião não entrava na mão dele? A casca estava grossa. A mão estava calejada. Está entendendo porque você não sente a prova? Está entendendo porque tem hora que você nem sente os ataques do inimigo. O inimigo está atacando, está batendo. Você fala, eu nem te ligo. Há uma força maior em mim. Há uma... Tá calabaçando a nossa. Deixa de ser crente, não me rela e não me toca. Deixa de ser esse crente dodóizinho. O teu Deus é maior. A força de Deus está em você. A graça de Deus está em você. Aperta bem o cinturão aí, meu filho. Ei, coloca uma cara de vencedor aí e vai para cima. Vai exaltar a Deus. Vai ganhar as almas. Ah, para mim não dá, porque estou com um problema em casa. Sai fora, para com essas coisas. Ah, para mim não dá, porque é meu marido, porque é meu filho, porque não dá, porque estou sem recurso. Pare com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há um poder maior em você, há uma graça maior em você. O inimigo está te atacando, você vai atacar mais. Como você vai atacar? Vai exaltar mais a Deus, vai adorar mais a Deus, vai fazer mais a obra de Deus. Lembrei aqui agora, lembra? Lembrei aqui agora, a serpente. Paulo, eita. O Paulo está lá em Atos 28. Está lá trabalhando com fogo. Ah, essa obra tem que pegar fogo. Esses irmãos têm que pegar fogo. Esses irmãos têm que vibrar, têm que servir a Deus com fervor. Ele viu o fogo abaixando e falou, não, vou colocar lenha aqui, ó. Paulo era quem se preocupava com fogo, irmão. E aí ele pegou, quando ele foi trabalhar, pegar a lenha, quem estava muqueada lá? A serpente, a víbora peçonhenta. Foi lá e picou na mão dele. Ele ligou para aquela cobra, pegou ela e fez o quê? Chacoalhou no fogo. O que é isso? O inimigo está atacando? Chacoalha ele no fogo. As provas estão te atacando, pega ela e fala, eu vou te jogar no serviço de Cristo, eu vou te vencer, é trabalhando para o meu Deus, é cultuando, é orando, é consagrando. Vocês estão aqui, pelo amor de Deus?
As coisas estão difíceis em casa, joga no fogo, meu filho. Ah, o negócio está atacado aqui, está sem recursos, joga no fogo. Não baixa a tua cabeça, não desanima. Você tem uma causa, você luta por um propósito. A recompensa eterna de uma alma salva não tem como dimensionar. Não tem dimensão. Eu digo, não vai valer a pena, já valeu a pena. Então todo o seu esforço em Deus, toda a sua dedicação a Deus, aleluia, já está valendo a pena, meu querido e meu amado irmão. Eu sei que os dias não têm sido fácil para você, e como não tem sido fácil para ninguém, mas levanta a tua cabeça e hoje diga, como Paulo falou, anuncia para os da tua casa, anuncia para os da tua parentela. Eu quero que vocês saibam que esta luta que eu estou passando aqui não é para a minha piora, não é para a minha ruína. Eu não sou um coitadinho, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha vida. O meu foco é Cristo, o meu foco é a salvação das almas. Adore a presença deste Deus maravilhoso. Está sofrendo, mas está gerando. Está passando luta, mas está gerando. Está passando problema, mas está edificando alguém. Está abençoando alguém. Joga essa víbora no fogo. Agora veja se a víbora tem poder sobre um crente. Sobre um crente que está no centro da vontade de Deus. A víbora pegou ele. Aí os de fora olharam e falaram: ixi, vai morrer nessa prova, vai morrer nessa luta, vai inchar e vai cair. Olha o que diz o texto. Passou muito tempo, não inchou e não caiu. Você não vai deixar soberba do coração entrar em você. Você não vai inchar, não vai ficar soberbo para blasfemar de Deus, para desonrar a Deus. E tem uma coisa, tu não vai cair, tu não vai tombar, não vai desfalecer na fé. Tem alguém olhando dizendo: ele não aguenta, ela não vai suportar, ele vai abrir mão, ele vai deixar o chão, vai deixar coisa nenhuma. A obra continua. A obra continua. A obra continua. Tá doendo, tá, mas a obra continua. Tá difícil, tá, mas a obra continua. Tá complicado, tá, mas a obra continua. Deus vai tirar proveito. Diga com a mão direita levantada, que eu já entrei no profético já, hein? Aleluia. Diga com a mão direita levantada, com as duas mesmo levantadas, diga: o meu Deus está tirando proveito das minhas lutas. Recebe essa unção que Deus está derramando aí. Olha aí, ó. Olha essa graça. Deus está renovando alguém aqui. Deus está sustentando alguém aqui. Deus está Deus está fortalecendo alguém aqui. Manda avisar que tudo está contribuindo para o avanço. Não vai ter retrocesso, não vai ter passos para trás. Tu é caranguejo para andar nem de lado nem para trás, meu filho. Você faz parte do exército de Cristo, que não desiste, que não recua. Você vai avançar. E aí passou muito tempo, não inchou, você não vai perder o seu estado de saúde espiritual. E não caiu, não vai desfalecer na fé. Aí no meio daquela ilha, o que aconteceu? Apareceu gente doente, apareceu gente com desinteria, apareceu gente enferma. O que Paulo fez? Saiu colocando a mão em um por um. Vem cá. Vem cá. Aleluia. Naufrágio não te parou. Picada da serpente não te parou. Diga: a causa é maior. A causa é maior do que a tua dor. A causa é maior do que o teu sofrimento. O propósito é maior.
Porque o sofrimento é terreno, mas a glória de Deus é eterna e celestial. E eu encerro dizendo para vocês: não se preocupe, as dificuldades não terão efeitos contrários. Antes, pelo contrário, Deus tornará evidente o seu poder em nós e tirará proveito para o crescimento da sua obra. Aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer: como que ele aguenta? É o poder evidente de Deus. Como que ela suporta? Tem gente que sabe o que você passa. Tem gente que sabe o que você vive. Fala: como que aguenta isso? É a graça. É o poder se aperfeiçoando na onde? Na fraqueza. Aí eles estão entendendo, o negócio não é com ele. O negócio não é com ela. É do alto que vem. Oh, glória a Deus. Hoje Deus está nos direcionando para esse foco que não podemos perder, que é Cristo e a salvação das almas. Eu encerro dizendo para a igreja: exalte a Cristo com sua vida, com suas palavras. Deixa de ser um crente tímido. Comece a guerrear pelas vidas. As pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, no seu trabalho, no dia a dia, nas ruas, não importa. Pode ser numa fila de banco, pode ser num cabeleireiro, pode ser num terminal de ônibus. Apresente Jesus para alguém. Fale de Jesus para alguém. Fale desse grande e lindo amor de Deus. Fale da vida eterna. Não perca o foco. As palmas louvem ao Senhor.